Bem-vindos a mais um podcast da Oliveira Advogados. Hoje, eu, Alberto Oliveira, sócio fundador da Oliveira, conhecida como AO Advogados, estou aqui com a doutora Vanessa Genaro, também sócia do escritório, especialista na área, no âmbito trabalhista. Falaremos hoje de um tema de também grande importância, como sempre, que é audiências trabalhistas, a importância da audiência trabalhista. Ou seja, a audiência trabalhista na prática, no dia a dia. Que uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática, né? E a doutora Vanessa, uma grande advogada, especialista, como eu falei agora há pouco, sócia do escritório. Vamos abordar aqui, que ela vai dar uma aula para nós sobre esse tema, um tema corriqueiro e que ela milita no dia a dia, né, Vanessa? Sim. Com todas essas nuances que envolvem a área trabalhista e as audiências que aumentaram muito nos últimos 8 meses para um ano, correto? Exatamente, doutor Alberto. Primeiro, queria agradecer pelo convite. É uma honra para mim estar aqui representando a área trabalhista. É nossa, né? Muito obrigada. Do AO Advogados, escritório do qual eu faço parte, me orgulho muito disso. Nós também. E queria agradecer muito. E sim, esse é um tema de extrema relevância no direito do trabalho, sem dúvida nenhuma. Legal. Vanessa, sabemos, como eu falei agora há pouco, né, que uma coisa é a teoria, né? Sim. Como diz, né? A teoria é o que vale a prática, né? A prática. Exato. E a prática sabemos como que é militar, como qualquer área. O advogado, né? A arte de advogar, o compromisso, a seriedade e tudo que leva o dia a dia de quem está lá diariamente nos fóruns, participando de audiência presencial, virtual e por aí vai, né? Eu fiz só uma colocação agora há pouco, que depois da reforma trabalhista, com a mudança de sucumbência, voltou praticamente a um número muito elevado de reclamações trabalhistas, né? Isso confere mesmo? Confere, isso confere sim. As reclamações trabalhistas têm crescido consideravelmente, as demandas, né, trabalhistas têm crescido consideravelmente. Após a reforma, em torno de 1 ano, 2 anos após a reforma, houve uma queda significativa. Por qual motivo? Por conta da questão dos honorários, né? Porque a reforma trabalhista, ela alterou essa questão dos honorários de sucumbência. Então, era previsto que, se os reclamantes entrassem com reclamação trabalhista e perdessem, eles poderiam ser condenados ao pagamento dos honorários advocatícios, das custas processuais, mesmo que, eventualmente, eles tivessem os benefícios da justiça gratuita. Mas, hoje em dia, essa previsão, o STF já reformou essa previsão da lei e entende-se que os reclamantes beneficiários da justiça gratuita não mais devem ser condenados ao pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais. Se forem condenados, eles têm o prazo de comprovarem a justiça gratuita. Os advogados da outra parte têm o prazo de 2 anos para executar, desde que comprovado que aquele reclamante não possui mais a condição de beneficiário da justiça gratuita. E é uma questão que os advogados das empresas acabam não correndo atrás, né? Entende-se que o reclamante realmente não tem condições para arcar com os custos. Em outras palavras, voltou a estaca lá um pouquinho antes da reforma trabalhista. Isso, exatamente. Está aumentando gradativamente. Depois dessa decisão do STF, houve novamente um boom, né, das reclamações trabalhistas, e acredito que talvez esse ano ainda não, mas no ano que vem já deve voltar aos patamares de antes da reforma. Ok. Mas como falamos aqui na chamada, né, o tema principal hoje será audiência trabalhista na prática, Isso. né? E você, como uma militante, uma advogada muito experiente da área, então eu gostaria que você começasse falando hoje da audiência trabalhista na prática, né? E principalmente, né, não só os nossos colegas que militam, mas muitos que estão começando, muitos que têm dúvida, muitos que querem atuar na área trabalhista. Então esse podcast vai ser importantíssimo para poder orientar muita gente e ajudar. Sim, com certeza. Ou seja, como funciona, né? Sim, a audiência. A audiência trabalhista, ela é um ponto culminante do processo do trabalho.
É um dos atos mais principais do processo do trabalho e do direito do trabalho. Por quê? Porque no direito do trabalho há a previsão do princípio da congruência dos atos processuais serem praticados na audiência. Traduz. Na audiência é feito praticamente tudo. Na audiência, o juiz recebe a defesa, recebendo a defesa ou não. Diferente de outras áreas. Diferente de outras áreas, exatamente. Em regra, né? O juiz recebe a defesa, ele analisa se há possibilidade ou não de conciliar aquelas partes, ele ouve o depoimento das partes, tanto do reclamante quanto da empresa, né? Do preposto da empresa ou do sócio, ele ouve as testemunhas, ele dá prazo para razões finais e ele ainda pode fazer o julgamento da ação. Então, olha a quantidade de atos processuais que são realizados dentro de uma mesma audiência, dada a sua importância. No processo do trabalho, figura princípios como o princípio da oralidade, o princípio da simplicidade. Então, ali na audiência, tudo isso fica muito claro, porque todos os atos, a maioria, são feitos oralmente, entre os juízes, as partes, as testemunhas, e, além disso, é tudo muito simples. Por exemplo, no processo do trabalho, existe o princípio da irrecorribilidade das decisões. Então, ali na audiência, não é como no cível, por exemplo, que você pode entrar com um agravo de instrumento se você não concordar com alguma decisão interlocutória. Não, no processo do trabalho, você tem que dizer para o juiz, pedir o protesto, para constar os seus protestos, se você não concordar com alguma coisa, mas ali não é o momento do recurso. Você vai ter que, na verdade, voltar a essas questões no momento correto, que é o do recurso ordinário. Então, muitos atos são praticados na audiência, daí a sua importância. Mas um detalhe importante, até uma dúvida, mas considerando uma audiência, a empresa, o empresário, né, que ele cria o emprego, vamos falar assim de igualdade, né? Aquilo que tem que ser justo. O empresário, né, que não é fácil também ser empresário, né? Não, com certeza. Então o empresário ele cria oportunidades, ele cria emprego. Obviamente que ele tem que respeitar as leis. Existe também as leis trabalhistas, tudo aquilo que envolve a relação entre empregado e empregador. Mas por que na Justiça do Trabalho é conhecido como assim, normal, contumaz dizer que ela pende para o lado sempre do funcionário? Como que é na prática isso? Isso na prática é verdadeiro, mas existe uma justificativa plausível e dentro da lei, que seria o princípio da proteção ao empregado. O que acontece? O empregador, ele é o detentor de toda a documentação, ele é o detentor de mais condições de levar testemunhas, por exemplo, na audiência. Ele é aquele que oferece o trabalho e paga ao trabalhador pela sua força de trabalho. Então, os juízes entendem que o empregado, ele é hipossuficiente. Ele não está nas mesmas condições... Não é por isso que ele tem que ser punido 2 vezes, né? Isso é um então, fato. Não é por isso que o empresário tem que ser punido 2 vezes. Sim, é um ele fato. Cria emprego, Sim. Não é que ele pode desrespeitar a lei, Sim. Mas numa relação dessa, ele é hipossuficiente, como você falou? O empregado é considerado como hipossuficiente, então, não está em condição de igualdade com o empregador. Então, exatamente. Mas daí numa relação dessa, tá certo, o empresário tem que seguir a linha, seguir as diretrizes, seguir o que está na norma. Sim. Mas ele não pode ser punido por um exagero, né? Sim. Porque senão desmotiva até o empresário criar empregos. Sim, com certeza, ainda mais porque hoje em dia a carga tributária também é muito alta, né? E também incide sobre a folha de pagamento. Mas eu acredito que essa ideia está mudando aos poucos. Porque hoje em dia já existe a própria reforma trabalhista, ela já tentou, de uma certa forma, auxiliar um pouco mais o empregador, não retirando benefícios do empregado, como a maioria diz, mas talvez equiparando ali as relações. Porque é
muito difícil você manter um empregado registrado em CTPS. Até a questão do emprego tem caído significativamente, justamente porque só é contabilizado a questão dos empregados seletistas. Não é contabilizado as outras formas de trabalho quando se fazem essas apurações. E é justamente por isso, porque a carga tributária é muito grande sobre a folha de pagamento, os valores pagos pelo empresário são realmente exorbitantes, mas ainda assim o empregado ainda se encontra numa situação de hipossuficiência, justamente porque nós estamos falando aqui de uma gama de empregados que ganham desde um salário mínimo a 1.200 até 15, 20, 30 mil. Quem ganha 15, 20, 30 mil consegue discutir o seu contrato de trabalho. Muitas vezes quem ganha 1.200, 1.500 não tem essas mesmas condições. Eu entendo, eu acredito que tem que ter realmente a proteção para o lado que é o lado mais fraco, mas sem exagero. Sem exagero. É por isso que na justiça trabalhista a responsabilidade de quem julga, né? Sim, então, muita. A responsabilidade dos juízes que julgam é muito importante. O problema é que eles acabam, normalmente, com base nesse princípio da proteção, ponderando mais para o empregado, o que onera absurdamente o empregador, sem dúvida nenhuma. Porque a gente vê muito mais acontecer na prática, com certeza. Agora, considerando o empregador, o empresário, a empresa, né? Ela recebe uma reclamação trabalhista quando chega em suas mãos. Sim. Na área trabalhista. Então, entre várias análises, tudo que você vai ter que ver para poder ver um diagnóstico daquela reclamação trabalhista, queria que você explicasse na prática o que é audiência una, audiência inicial, instrução e julgamento. Sim, isso é muito importante porque é a prática pura, né? Essa é a prática pura. Essa é uma dúvida muito comum das empresas, porque cada citação que eles recebem tem uma designação diferente para a audiência. Às vezes eles têm que levar testemunha, às vezes eles não têm que levar testemunha, e muitas vezes as empresas não sabem como funciona. Qual que é a diferença? A audiência inicial. A audiência inicial é aquela em que o juiz vai tentar a conciliação, vai tentar conciliar as partes, vai receber a defesa, vai eventualmente agendar uma perícia. Tudo isso na audiência. Tudo isso na audiência inicial. Tá. Mas não vai ouvir o depoimento das partes e não vai ouvir o depoimento, coletar a oitiva das testemunhas. Não é nesse momento. Não houve a conciliação, ele vai agendar uma audiência de instrução. Tá? Na audiência de instrução, aí ele vai ouvir as partes, pegar o depoimento das partes, ouvir as testemunhas, isso ele já recebeu a defesa anteriormente, tá? Vai dar prazo para razões finais, vai perguntar novamente no final da audiência se as partes não têm mesmo interesse em se conciliar, porque às vezes não tem interesse no começo, mas feitas as provas, a parte muda de ideia. Fala, não consegui provar o que eu queria, então Cada um vai saber, não está exagerando, né? Exatamente. E vai ser mais coerente com o seu pedido, né? Isso, exatamente. Então, vamos tentar a audiência. Tenta essa última audiência, tenta essa última proposta de conciliação e depois vai para o julgamento. O julgamento pode ser feito na audiência ou agendado uma nova data. Aí, essa nova data não é obrigatório o comparecimento nem das partes, nem das testemunhas, acaba por aí a participação das partes, e no julgamento o juiz profere a sentença. Já a audiência una, é feito tudo isso de uma forma só. Tanto a proposta de conciliação, quanto o depoimento das partes, quanto a oitiva das testemunhas, quanto eventualmente razões finais e sentença. Tudo pode ser feito num ato processual só. Tudo se resolve naquela audiência. Tudo se resolve naquela audiência. Então, quando é audiência una, tem obrigação de levar testemunhas. Quando é audiência inicial, não. Isso que é o mais importante na prática. Uma questão. Como que se define? Se ela é una, se é inicial, se é instrução e julgamento? É um sorteio? Como que funciona para que seja assim? Em regra, a audiência é una. Em regra é una. Mas o juiz, a depender da demanda, da quantidade de ações que tem naquela respectiva vara trabalhista, ele pode fracionar entre inicial e instrução. Então é uma série de
situações Isso. para poder, obviamente, Exatamente. essa vara trabalhista não definir. Exato, não tem uma regra específica de que aquela vara vai fazer só una ou aquela vara vai fazer inicial. Fica um pouco a cargo do juiz mesmo, tá. isso. Ok, considerando que vai ter a primeira audiência. Sim. A primeira audiência está marcado lá. É obrigatório na primeira audiência que se leva a testemunha? Depende do tipo de audiência. Se é audiência inicial, não precisa levar testemunha. Se é audiência de instrução, precisa, porque é o momento da produção das provas. E se é audiência una, precisa também, porque também é um momento para a produção das provas. O que acontece muitas vezes é que na própria audiência una, por algum motivo, apesar de estar agendada como una, o juiz acaba fracionando e agendando uma outra de instrução. Ok. Isso acontece. Uma outra situação. Está lá a audiência marcada para o dia X, está o horário, né? Sim. O que acontece se a reclamante faltar na audiência? Se o reclamante faltar na audiência, a regra é arquivamento da ação, tá? A ação é arquivada e ponto. Só que pode acontecer daquele reclamante, por exemplo, ter tido um problema de saúde, uma coisa grave, um falecimento na família, algo nesse sentido. Aí o advogado que representa o reclamante pode informar o juiz e pedir para que possa comprovar os motivos, né, motivos relevantes para o reclamante faltar na audiência e aí fazer a redesignação dessa audiência para uma outra data. Nesse caso, o juiz vai dar um prazo para o reclamante vai ter que juntar documentos comprobatórios, o juiz vai analisar e aí ele define, vamos marcar uma nova audiência ou então vamos arquivar o processo. E se não tiver uma justificativa? Exato. Acontece muito. Por exemplo, São Paulo é uma cidade que a gente sabe que o trânsito é terrível. Os advogados estão acostumados, então sempre saem com 2, 3 horas de casa para mais para conseguir chegar no horário da audiência. Mas é comum os reclamantes e até mesmo a empresa que não está habitualizada com as reclamações trabalhistas chegar para em cima da hora ou então não chegar para a audiência. Atraso por conta de trânsito, atraso por conta de motivos fúteis, não são tolerados. Então arquivada. Atraso geralmente tem uma tolerância? Depende. Para as partes, para o advogado, para reclamante, para reclamada, não tem tolerância. É tolerância zero. Inclusive, os tribunais já se manifestaram sobre esse assunto inúmeras vezes. Agora, para o juiz, para o início das oitivas e tudo mais, quando ele chega na vara trabalhista, tem uma tolerância de 15 minutos. Passado desses 15 minutos, as partes podem ir embora. Mas veja bem, é importante esclarecer, é para a primeira audiência somente. Só para a primeira. Tá? Só para a primeira. Então, se as audiências atrasaram, eu já cheguei, por exemplo, a ter uma audiência a 1h da tarde, que aconteceu 5 horas da tarde. É comum. É comum isso nas varas trabalhistas de São Paulo. Não existe algo da OAB que fala sobre isso há um tempo que é considerável, normal, que o advogado espere ali, né? Existe, né? Acho que alguma eu particularmente desconheço. Ou audiência em geral, né? Porque senão o advogado vai ficar lá 5, 6 horas aguardando. Então, na Justiça do Trabalho é assim que funciona. Para a Justiça Trabalhista tem que ficar lá, não tem o que fazer. Exceto se aí é uma conversa entre as partes, a outra parte concordar em reagendar e conversa com o juiz, falar, excelência, eu tenho uma outra audiência às 5 horas da tarde, tenho uma outra audiência, podemos reagendar por esse motivo, mas vai ficar a critério do juiz remarcar ou não. Tá, vamos ver o desequilíbrio que eu falei no começo? E as consequências no caso da ausência da reclamada? Aí a reforma ajudou. Ou seja... Sim. Não compareceu na audiência. Não compareceu quem? A empresa. A reclamada é a empresa. A reclamada é a empresa, né? No caso, o empresário, através do seu CNPJ, que está sofrendo aquela ação trabalhista. Então, a pergunta é, quais são as consequências caso essa empresa não compareça nessa audiência? Nesse ponto, a reforma trabalhista ajudou bastante. Por quê? Antes da reforma trabalhista, a reclamada não comparecia, ela já era considerada revel.
mesmo que houvesse defesa anexada aos autos através do PJE. Tá? Então, O que é PJE? PJE é o processo judicial eletrônico por onde tramitam os atos processuais, por onde tramita o processo na Justiça do Trabalho. A minha tudo pergunta eletrônico, é porque quem digital. é do meio, quem é advogado e milita na área, sabe o Sim, que significa. mas quem está não- nos ouvindo, né? Sim. Muitas expressões, por isso que eu peço para que Para traduza. esclarecer. Isso. Não, tem toda a razão. Então, o que acontece? O PJE é tudo eletrônico. Então, nós temos o prazo, né, para a juntada da defesa, que é até a data da primeira audiência, da audiência de conciliação, no caso, ou na audiência única, enfim. E essa juntada é feita pelo PJE. Então, Ok. nós fazemos normalmente com 48 horas, com 24 horas de antecedência. Aí chegou na audiência, a empresa não comparece. O preposto da empresa ou o sócio não comparece. Mas primeiro vamos esclarecer. O que é o preposto para justamente aqueles que são leigos? O preposto é aquele que representa a empresa como se dono da empresa fosse. Não confundir preposto com testemunha. Exatamente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra E coisa. o preposto não pode fazer os dois papéis. Exatamente. Não pode também. Preposto está lá representando a empresa. Aí o preposto não chega. Antes da reforma já era decretada a revelia. O que é a revelia? Todos os fatos alegados na inicial são considerados como verdadeiros. É a confissão, tá? E não eram consideradas os documentos juntados aos autos. O juiz simplesmente ignorava aquela defesa, mesmo o advogado estando lá. Na prática, essa é o WO. Isso, o WO, exatamente, excelente. Depois da reforma, houve uma alteração no artigo 844 da CLT e agora, se o advogado está presente e se ele juntou a defesa e os documentos, mesmo que o preposto e o sócio não chegue para a audiência, aqueles documentos são considerados e a defesa é considerada. Ótimo. Tá? Então é muito bom, isso foi um avanço da reforma trabalhista e é uma coisa Mas justa. nessa audiência que não chegou a testemunha ou preposto e o próprio reclamante, o empresário lá da reclamada, nesse caso, a audiência segue, o advogado pode postular, ele pode fazer sua defesa, mesmo lá por escrito, mas ele pode também atuar nessa audiência. Pode. Para que não vai ser a revelia. Não vai ser mais Mas a revelia. ele pode, assim, atuar na audiência, mesmo não chegando testemunha, preposto ou a reclamada? Ele pode atuar como advogado, mas não como preposto. Os documentos são considerados, mas não é a mesma atuação como se fosse preposto, no caso. Uhum. Bom, já foi falado, né? O advogado, em hipótese alguma, pode ser um preposto, né? O advogado, em hipótese alguma, ele pode ser preposto porque, primeiro, existe um artigo do Código de Ética, se eu não salvo engano, é o artigo 23, que diz que o advogado não pode funcionar simultaneamente como preposto e advogado. No entanto, existe alguma jurisprudência do TST que aceita, numa hipótese excepcional, que o advogado atue como preposto. Muitas vezes, quando o advogado é empregado CLT, né? Empregado mesmo da empresa, registrado pela empresa. Aí pode-se admitir, mas nós não aconselhamos, porque a empresa está em risco, é um risco jurídico elevado, não compensa para a empresa correr esse risco. Tá. Tudo isso, assim, é puramente prática, tá? Então, Sim. por isso que eu faço a pergunta, nada do juridiquês e nada da questão daquilo que uma advogada como você, que milita e conhece muito bem a área, perguntas teóricas que, obviamente, vai dificultar para quem quer saber como que é o dia a dia, né? Numa sala, numa vara trabalhista, numa sala de audiência, né? Sim. No caso, como que funciona o depoimento da parte? Depoimento da parte. A audiência inicia, o juiz vai fazer... Até fazendo assim já a pergunta, completando, né? Tá. O advogado pode perguntar diretamente para a parte e a testemunha? Tá. Como que funciona? O juiz vai iniciar a audiência. Primeiro ele vai, como eu já disse, falar da proposta conciliatória. Posso interromper? Pode. Já interrompendo? Claro. Então tá bom, antes de você responder, vamos simular aqui que nós estamos numa vara trabalhista. Sim. E você é a juíza ou o juiz que está aqui. Sim. Porque como que funciona aqueles que sentam do lado direito Sim. e sentam do lado esquerdo? Sim, E o porquê disso? Sim.
Primeiro ponto, entrou para audiência, o juiz vai estar sentado aqui, no centro da mesa, ao lado dele, ou desse lado, o analista, que vai redigir a ata, tá? O assistente do juiz. Muitas vezes o Ministério Público pode estar também sentado aqui deste lado. Entrou as partes do lado esquerdo, que é o que a gente costuma dizer, do lado do coração do juiz, vai estar o reclamante. Sempre, reclamante e advogado. Do lado direito, a empresa, que é a reclamada, que aí viria o advogado e a empresa. Normalmente ficam os advogados e as partes, porque o advogado tem que ler a ata de audiência, que está expressa ali num visorzinho, ele vai acompanhando. Tá. Iniciada a audiência, o juiz vai perguntar sobre a proposta conciliatória, se as partes têm interesse na conciliação, se já conversaram, porque é muito comum também os advogados conversarem sobre acordo já na sala de espera. Às vezes, quando demora muito a audiência, as partes já começam a conversar, os advogados, e já entram num consenso. Entraram no consenso, o juiz redige a ata de conciliação. Não entraram no consenso, vai começar o depoimento das partes. O juiz pede para o reclamante sentar ao seu lado ou na sua frente e ele vai começar a fazer perguntas para o reclamante. Tá. Antes disso, ele ainda pede para o representante da empresa sair da sala. Por que isso? Para não... Inibir. Não só para não inibir. Por exemplo, eu estou ouvindo o reclamante falar. Eu já sei as respostas do reclamante. Quando eu vou responder, quando o preposto vai responder, ele já vai responder rebatendo. Uhum. Então, o juiz não quer, na verdade, que o preposto saiba o que o reclamante vai dizer, porque pode induzi-lo a determinadas respostas. Feito isso, o juiz começa a perguntar para a parte, ou o juiz dá a palavra para o advogado da reclamada. Do lado contrário. Isso, do lado contrário da reclamada. O juiz pode fazer as perguntas ou ele dá a palavra. Feitas as perguntas pelo juiz, ele abre para novas perguntas para o advogado do reclamado. O advogado do reclamado pergunta para o juiz analisa se a pergunta é pertinente e faz a pergunta para a parte. Isso é muito importante, porque muitas vezes, quando a parte não está claro para a parte como é aquela audiência, como vai ser aquela audiência, ela é pega de surpresa. Aí ela pega e fala assim, por exemplo, doutor, se ela vai falar com o advogado e não pode. A parte tem que falar só com o juiz no momento do depoimento. E o juiz também só com a parte. No entanto, que os advogados não se dirigem nem ao preposto e nem ao reclamante no momento da audiência. Feito sempre isto, se dirige ao juiz sempre se dirige ao juiz. Presidindo a audiência. Exatamente, porque o juiz vai avaliar a pertinência daquela pergunta ou não. Tem juízes que já abrem direto para a pergunta para o advogado faz a pergunta e a parte responde. Tem juízes que não, que ouvem e fazem, mas a regra é que o juiz vai ouvir e vai replicar a pergunta para quem está sendo ouvido. O juiz não concordando com aquela pergunta do advogado? Ele vai dizer, doutor, indefiro a sua pergunta, e aí nós pedimos normalmente para constar em ata de audiência. Importante, né? Sim. O juiz, obviamente, o papel dele pode indeferir. Pode. Mas tem que constar em ata. Sim, Por quê? Porque aquilo pode ser importante no recurso, né? Isso. Então, ou seja, olha que dica importante, né? Por quê? Porque muitas vezes, normal, em muitas audiências, o juiz indefere uma pergunta do advogado da reclamada. Porém, constando ali na ata, isso vai ajudar muito lá na frente no recurso que essa empresa possivelmente vai ter que entrar. Tá certo? Exatamente, porque pode caracterizar um cerceamento de defesa. Uhum. Porque aquela pergunta, às vezes o juiz não entendeu que ela era importante para elucidar um fato. Ele acaba indeferindo, aí nós pedimos para tudo bem, sem problema, excelência, vamos constar, por gentileza, consta nossos protestos, e aí ele consta a pergunta e protestos da reclamada. Tá. Na sequência, vem a oitiva do preposto, se a parte assim quiser, a outra parte, e aí da mesma forma, quem faz pergunta para o preposto é o advogado do reclamante para o juiz e o juiz replica. O importante de dizer, no depoimento da reclamada, do preposto da reclamada, o advogado da reclamada não faz pergunta. No depoimento do reclamante, o advogado do reclamante não faz pergunta. Eles só fazem perguntas para as partes contrárias, no caso. Uhum.
Feito isso, ouvidas duas partes, começam-se as oitivas das testemunhas, tá? Em regra, a oitiva da testemunha é primeiro do reclamante, porque é ele quem está alegando. Ele está alegando que aquela empresa não lhe pagou as horas extras, por exemplo. É feita a oitiva das testemunhas, de uma parte, depois da outra. Aí vem, o juiz pergunta da conciliação e depois as razões finais de julgamento. Você falou das testemunhas agora, né? Sim. Como que elas são citadas? As Como que testemunhas... funciona isso? Porque muita gente tem dúvida, né? Sim. Muitas vezes um reclamante, ele procura um advogado, entra com uma ação trabalhista e ele mesmo já indica pessoas para o advogado que podem ser testemunha do caso dele. Sim. Mas muitas vezes não, né? Então... Sim. Como que funciona a citação das testemunhas? A parte tem que, na verdade, saber aquelas pessoas que ela quer que testemunhem a seu favor. Tá? Na Justiça do Trabalho é permitido que o reclamante convide as testemunhas a comparecerem à audiência. Espontaneamente. Espontaneamente ou através de convite escrito. Algumas varas dão o modelo. Que aí, esse convite escrito é uma intimação. É uma intimação, né? Exatamente isso. Mas ele que faz. As varas trabalhistas, algumas dão o modelo, outras são feitas pelo próprio advogado, cabendo também a prova do convite através de WhatsApp. Hoje em dia está sendo aceito, inclusive, através de WhatsApp. Aí o reclamante demonstra, convida aquela testemunha, tem a data da audiência, tem o horário, tem que ter o endereço, tudo bonitinho. Chegou em audiência, aquela testemunha comprovadamente convidada, através ou dessa carta que tem que estar assinada pela testemunha ou através do WhatsApp, que não é indicado, mas pode ser aceito a depender do juízo, e aquela testemunha não compareceu, o juiz pode mandar buscá-lo coercitivamente através do oficial de justiça, e se ele não quiser vir, dá um desacato, e aquela testemunha, na verdade, pode até ter que pagar multa, se não comparecer. Tá. Ainda em relação à testemunha, o que é a expressão que muito se usa? O que é contradita? A contradita é muito importante, muito técnica. Então, muitas vezes, as partes e as testemunhas, elas não sabem o que significa. E é de extrema importância para o advogado, principalmente na área trabalhista. Por quê? A contradita é a alegação de uma das partes de que daquela testemunha da outra parte, ela é impedida ou suspeita de depor. Pode dar alguns exemplos? Posso. Por exemplo, do impedimento. O pai, a mãe, o genro, o sobrinho, algum familiar. Parentes, algum familiar de até terceiro grau. Não pode testemunhar em favor daquela pessoa. O seu depoimento não tem valor probatório. O juiz pode até ouvi-lo como declarante, mas não como testemunha. Vai ter uma força ali. Tem uma força. Além disso, não vai ter, né? Não vai ter uma força probante, exatamente. Além disso, amigo íntimo. Por exemplo, é muito comum um trabalhador indicar um colega, um vizinho, um primo que seja, para trabalhar na empresa. E aí chega a reclamação trabalhista, esse amigo íntimo vai lá na audiência e comparece como testemunha. Já houveram inúmeros casos em que nós conseguimos que aquela testemunha não fosse ouvida, porque na própria audiência o juiz pergunta para ele vai perguntar, você é amigo, você é inimigo, você conhece o reclamante? Conheço, sou amigo dele, já fui na casa dele, já fui no churrasco da casa dele. Teve uma audiência em que eu fui informada, né, pela empresa de que a testemunha era padrinho do filho do reclamante. E eu aleguei isso em audiência. Né? Bem suspeito. Aleguei isso em audiência e a contradita foi acolhida. O que é importante na contradita para os novos advogados é o momento processual de você suscitar a contradita. É sempre no momento em que a parte está... o analista, né, ou o juízo, está qualificando a testemunha. Então, o que acontece? Para não perder esse momento, que é um momento muito rápido, normalmente, quando entra a testemunha, eu já aviso o juiz, excelência, eu vou contraditar. Aí o juiz pode perguntar por qual motivo, aí você fala amizade íntima, ele é inimigo da reclamada, já aconteceu também. Uma coisa muito importante também,
que as testemunhas ficam, obviamente, um pouco perdidas numa audiência, obviamente que aqui é o caso trabalhista, mas em geral, né? Por quê? Porque o juiz ali, obviamente, o papel dele, ele fala qual o papel da testemunha, né? Exatamente. Que a testemunha, ela não pode tem que dizer a verdade. faltar com a verdade, não pode mentir, né? E muitos juízes colocam isso aí, que é obrigatório, colocam numa situação, né? Que ele tem que falar a verdade, ele não pode mentir, que ele pode, inclusive, sair dali preso, né? Exatamente, e já aconteceu, não de sair preso, mas de sair intimado, eles intimam a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, para apurar o crime de falso testemunho. Muitas vezes o juiz ainda lhe faz a acareação de testemunhas. Uma testemunha fala uma coisa, outra testemunha fala outra, ele põe uma contra a outra, ali uma na frente da outra e diz, agora eu quero saber quem está falando a verdade. Vocês estão aqui, ó, um na frente do outro, eu quero saber quem está falando a verdade. Interessante, né? É bem interessante. Você já teve isso no dia a dia? Já tive isso na prática, já aconteceu a acariação, já aconteceu contradita inúmeras vezes, é uma prática comum, né, nas audiências trabalhistas. A acariação também é muito comum. Já aconteceu do preposto falar uma coisa diferente da testemunha da reclamada e a mesma coisa do reclamante falar uma coisa diferente da testemunha que ele convidou. Por exemplo, isso acontece muito com o intervalo para refeição e descanso. O advogado pede o intervalo, só que ele não sabe se o reclamante fazia ou se ele não fazia, ou eventualmente o reclamante passou para ele que não fazia, mas ali no momento da audiência o reclamante fala, não, eu fazia 1 hora para refeição e descanso. Aí esse assunto já está confesso, não tem mais provas a serem produzidas. Mas aí quando a parte, o juiz ou o advogado da outra parte pergunta para aquela testemunha como era a jornada de trabalho daquele reclamante, aí a testemunha pega e fala, olha, ele fazia muitas horas extras, inclusive ele não parava para almoçar. Fala mais do que deve. Ah, sim. Aí aquele testemunho perde o seu valor probante para o juiz, né? Na audiência, é o melhor momento para um acordo trabalhista? Como que você vê? Sem dúvida. Sem dúvida, a audiência, principalmente... Só um detalhe, né? Um acordo trabalhista, caso a empresa, o reclamante, deixou de cumprir com as suas obrigações. Algumas das verbas ou obrigações daquilo lá, né? Porque senão tem que falar em acordo, né? Exatamente, sem dúvida nenhuma. A empresa tem que brigar pelos seus direitos se ela está correta. Inclusive nós no escritório, quando chega a reclamação trabalhista, nós já fazemos essa análise baseado na documentação que a empresa encaminha. Mas é comum demonstrar um espírito conciliatório, principalmente para o juízo. Então, a gente aconselha que as empresas eventualmente façam uma proposta conciliatória, nem que seja de um valor ínfimo, para demonstrar ali uma vontade de se conciliar e encerrar o processo. Um processo trabalhista, ele pode ser muito caro e muito oneroso para as empresas, porque os juros é elevado, correção monetária é elevada, e quanto mais tempo aquele processo continua, mais caro ele fica, independente das verbas que são deferidas. Às vezes é deferido, sei lá, verbas de R$5.000, quando vai pagar daqui 2, 3, 4 anos, está 25, está 30. Então, por isso que muitas vezes o acordo é aconselhável dentro, claro, de um valor justo. Lembrando, o acordo, ele é a concessão mútua das partes. O acordo não é sentença. É muito comum nós como advogados de empresa, em grande parte, chegarmos em audiência de conciliação, audiência que você está discutindo o acordo, e o advogado da outra parte querer falar em mérito, querer falar, mas não pagou isso, não pagou aquilo. Aquele não é o momento, aquele é o momento para se conciliar, é para verificar mútua, né? Concessão mútua, porque se for para discutir o que pagou, o que não pagou, vamos instruir. Isso é seguir a audiência. Exatamente, vamos instruir. Ali é o momento para dizer, reclamante, o que é um valor que você considera razoável para nós encerrarmos esse processo aqui e parar de ter dor de cabeça, tanto para você quanto para nós, para a empresa seguir a vida dela, para você seguir sua vida e ponto. E na audiência é o melhor momento, porque a audiência, o juiz está lá para auxiliar, o juiz também quer a Justiça do Trabalho, ela é voltada para conciliação, então o juiz vai dar um auxílio para tentar chegar num valor razoável, o reclamante está ouvindo o que a reclamada tem a dizer, a reclamada está ouvindo o que o reclamante tem a dizer, então ali, sem dúvida, é o melhor momento. Então o ditado assim, ó, mais vale um acordo que uma demanda. Isso. É praticado realmente Exatamente. no dia a dia, né? É mais vale um mau acordo do que uma boa demanda.
Mau acordo. É, um mau acordo do que uma boa demanda. Porque uma boa demanda vai ter juros de correção monetária para qualquer verba que você perder. Então, o valor lá na frente sempre fica muito maior. Sem contar a dor de cabeça, Sim. O desgaste. Os problemas, Isto. aquilo que a empresa vai saber o que pode ou não acontecer, se ela realmente deixou de praticar qualquer norma, qualquer verba. Sim. E aí está lá na frente ainda uma audiência, os valores, como você falou, a correção é muito elevada. Exato. E pode virar um passivo trabalhista sem controle, né? Exatamente, sem controle de valores muito altos. Ali na audiência você muitas vezes consegue um bom parcelamento, que não há obrigatoriedade nenhuma da parte no final do processo aceitar um parcelamento, no máximo pelo artigo 916 do CPC, que é os 30% de entrada mais 6 parcelas. Mas muitas vezes uma ação de 200, 300, 400 mil, uma condenação, 30% mais 6 parcelas é pouco. A empresa precisa parcelar mais. E se o reclamante não quiser, ele não precisa aceitar. Agora, vamos imaginar, teve uma audiência trabalhista, não teve um acordo, né? Não é uma audiência una, vou deixar bem claro. Vai prosseguir para ter o juiz, a juíza fazer, né, a análise para depois ter uma sentença sobre esse caso trabalhista. E as partes têm que aguardar para saber, né, para quem foi favorável, para quem foi desfavorável. Nesse intervalo, que não foi uma sentença ainda, as partes podem um procurar o outro lá e fazer um acordo judicial? Podem. O acordo na Justiça do Trabalho ele é atemporal. Ele pode ser feito em qualquer momento. Antes da audiência. Antes da sentença. Antes da sentença e depois da sentença. Ah, depois também? Depois também, na fase de recurso, na fase de execução. Pode ser feito em qualquer momento. O que acontece na prática? Teve a sentença, recorreu, teve os acórdons, teve o final da fase de conhecimento e fase recursal, início da execução, é muito mais difícil você conseguir um acordo para reduzir valores. Porque o reclamante já sabe o que lhe é devido. Então, ele vai querer aquele valor. O que se consegue é um parcelamento melhor na fase de execução, mas normalmente do valor cheio que o reclamante tem a receber. Não obstante, o reclamante pode aceitar, por exemplo, é devido para ele 30 mil reais, ele aceita um acordo de 70 mil reais, ele pode aceitar, só que aí vai ser submetido ao juízo e o juízo pode negar aquele acordo. É submetido à apreciação do juízo. Mesmo que for interesse do reclamante. Mesmo que for interesse do reclamante, o juízo pode não aceitar. Um exemplo, claro. Execução. Execução acontece muito. A empresa fica anos recebendo, anos mesmo, tipo 10, 20 anos lá para oferecer uma proposta de acordo e não oferece, a execução fica tramitando. Aí uma hora a empresa vai e oferece para o reclamante, você tem 100 mil reais para receber, eu te pago 15 e a gente finaliza o processo. Aí o reclamante aceita, mas aí o juiz acha aquilo injusto. Porque muitas vezes o reclamante está desesperado para receber, mas a empresa foi encontrado, por exemplo, um imóvel do dono da empresa. E a empresa está oferecendo aqueles 15 mil somente nesse momento porque foi encontrado aquele imóvel. E o juiz sabe que o reclamante vai receber se ele esperar mais um pouquinho. Então, se esperou 10, 15 anos, vai esperar mais um pouco para receber o valor integral. Então, as empresas têm que tomar muito cuidado com o timing do acordo, o timing do bom negócio. Porque, às vezes, passa e o próprio juiz fica contra a empresa e não homologa o acordo. Você falou aí execução, né? Execução trabalhista. Sim. Vamos considerar, desculpa, queria fazer uma pergunta em cima da uma empresa, né? Que está sendo executada já esgotou todas as possibilidades de acordo, já está fase de execução. Sim. Em termos de celeridade e penhora, para que busque algo que aquela empresa não conseguiu honrar ou não honrou frente ao reclamante, ele está sem receber, está tentando fazer, acordo já não tem mais, ele tem uma execução lá de 50, de 100, não importa o valor, e não consegue se encontrar nada para poder executar aquela dívida. Hoje, como está a velocidade da justiça trabalhista para buscar bens,
penhorar a conta corrente, para satisfazer aquela reclamação trabalhista, aquele direito que aquele reclamante tem. O processo judicial eletrônico acelerou muito as ações trabalhistas. É um dos mais céleres, né? Sim, é um dos mais céleres. E é muito rápido, tá? Eles vão atrás de bens mesmo. Primeiro vai atrás dos bens da empresa, ver se a empresa faz penhora de contas, ver se a empresa tem ativos mobiliários, imobiliários. Se tiver e não houver o pagamento espontâneo, faz-se a penhora e é submetido a leilão. Se é a penhora do dinheiro, esse dinheiro é revertido para o pagamento da ação. Se não, se for de imóveis, esses imóveis vão para leilão e em leilão, eles sendo arrematados, o dinheiro é revertido para o reclamante. Caso não encontre bens da empresa, aí tem a desconsideração da personalidade jurídica. O que é a desconsideração da personalidade jurídica? Passam-se a pessoa física dos sócios a fazer parte da ação. Tá? Em linhas bem gerais, porque tem várias outras coisas que podem ser discutidas, como o grupo econômico, enfim. Mas em linhas gerais, tem-se a desconsideração da personalidade jurídica e a pessoa física passa a fazer parte da ação. Aí ela responde com os bens próprios. Então, se ela tiver uma casa, aquela casa pode ser penhorada, exceto no caso de bem de família. Se ela tiver um carro, pode ser penhorado. Se ela tiver contas bancárias, aquelas contas bancárias podem ser bloqueadas, exceto no caso de aposentadoria. Mas, em regra, e conta salário, em regra, podem haver os bloqueios e é muito rápido. Não encontrou nada. A justiça vai ficar tentando, vai pedir para oficiar cartão de crédito, vai pedir para oficiar contas telefônicas. Hoje mesmo nós recebi de um colega de trabalho uma decisão em que o advogado do reclamante pediu para ser citado Netflix, Spotify e mais uma outra plataforma para pegar o endereço da reclamada, para conseguir ali que a reclamada estava sumida, né? Para conseguir dar continuidade nos atos executórios. Então, é feita diversas formas para que encontrar bens e quando a reclamada está sumida, para encontrar a reclamada, para ela vir para o processo e fazer o pagamento daquela ação. Não fez o pagamento. Se hoje em dia, se o processo ficar parado por 2 anos, está sendo aplicada a prescrição intercorrente na Justiça do Trabalho. 2 anos? 2 anos. Mas isso ainda está em discussão no TST e tem turma que acata a prescrição intercorrente, tem turma que não acata. Ainda assim tem um risco daquela ali de continuar. Tá. O reclamante pode se arrepender de um acordo que ele fez com a reclamada? Em regra, não. Porque a decisão... Detalhe, tá? Ele fez um acordo, já foi homologado, já foi... Já transitou em julgado. Exatamente. Então, isso. Não tem como. E ele fez o acordo, se arrependeu, azar o dele. Tá? O que acontece? Muitas vezes, se houver um fato novo, uma questão de nulidade processual, algum fato relevante, pode ser que caiba a ação rescisória, tá? Mas é uma exceção. Normalmente é muito raro. Não impossível. Não impossível, mas o arrependimento, apenas o arrependimento, não é motivo para reverter aquele acordo trabalhista. Tá. Agora, considerando tudo que estamos falando, né, do caso prático de audiência trabalhista, que está dando, nossa, tirando muitas dúvidas, dando uma aula para quem não milita e quer tirar dúvidas e aprender, como uma especialista como a doutora Vanessa. Mas uma pergunta em cima disso tudo. E como que você vê, né? Mas como que é na prática e como que você vê? Câmara de arbitragem. Por quê? Porque muitos casos, muitas empresas procuram câmara de arbitragem para fazer um acordo entre reclamante e reclamada, e depois a gente vê que no dia a dia replica aquele acordo na justiça trabalhista. Sim. Por quê e quais são as recomendações? O acordo feito na Câmara de Arbitragem não tem validade na justiça trabalhista em regra. Exceto, eu entendo assim, para cargos de alta confiança, dos quais ganhem salários acima de 2 vezes o teto da Previdência Social, que daria em torno de uns 16 mil reais hoje em dia. O mínimo. O mínimo, tá. Exceto isso, eu acho. Por quê?
A justiça trabalhista, ela vige aquele princípio da proteção. E na Câmara Arbitral, não necessariamente esse princípio vai viger. Né? Na Câmara Arbitral é uma relação entre particulares que estão ali negociando. Então tem que se descaracterizar para ter validade essa hipossuficiência. E a legislação entende que pessoas que têm salários de valores mais elevados, ela não tem tanto esse caráter de hipossuficiência como um trabalhador que ganha um salário abaixo desse que eu mencionei. Deixa eu complicar essa pergunta. Então, sem cenário trabalhista, é uma relação, um contrato entre as partes, né? Qualquer tipo de contrato, geralmente as partes que têm assim um interesse, menciona ali submeter uma câmara arbitral, tá certo? Sim, e é válido. É válido. Sim. Ok? Então aí, se tiver uma situação e tiver um acordo, passar por uma câmara arbitral, será respeitado. Sim. No caso trabalhista não tem isso. No caso trabalhista não existe uma empresa, por exemplo, colocar no seu contrato lá entre a empresa e o empregado uma cláusula dizendo que poderá ter se houver uma demanda, essa demanda será submetida. Isso, a câmara arbitral. As empresas fazem, tá? É comum no dia a dia. Às vezes colocam no contrato, só que não é obrigatório a Justiça do Trabalho acatar isso. Tá? Ficar interligado a isso. A Justiça do Trabalho ela pode revisar todo o contrato trabalhista e toda a relação empregatícia envolvida nesse caso. O que é importante dizer, hoje em dia, com o crescimento das contratações através de pessoa jurídica, essas cláusulas têm sido colocadas nos contratos. Aí o que a Justiça Trabalhista ela vai analisar? Primeiro, se houve uma relação empregatícia ou não. Se houve uma relação empregatícia, aquele acordo que foi feito na Câmara de Arbitragem não é válido e todas aquelas verbas, apesar de se darem por quitadas, porque é aceita, né, a compensação das verbas, elas podem ser discutidas outras verbas ali na demanda trabalhista. Então, um detalhe, né? Se tiver um acordo numa Câmara Arbitral, aqueles valores que foram ali acordados serão respeitados. Serão. Foi pago, está pago. Está pago, está pago. Isto. O que será analisado pela Justiça Trabalhista são aquelas verbas que não foram ali pagas. Isto. É isso que vai, né? Exatamente. Não é que o empresário que fez um acordo numa Câmara Arbitral, ele vai pagar 2 vezes aquilo. Isso, dificilmente, né? Isso não. Ele só vai pagar, na verdade, se houverem verbas das quais não foram pagas. Porque ali, o acordo feito ali, ele não tem o caráter de imoditividade como tem os acordos feitos na Justiça do Trabalho. Por favor. Imoditividade. Imutabilidade, imutabilidade como tem dos acordos trabalhistas. O acordo trabalhista ele é imutável, ele não vai se alterar, ele transitou em julgado, não cabe recurso para discutir as questões do acordo em si e ponto, como nós colocamos, a não ser que seja através da ação rescisória. O acordo feito na Câmara de Arbitragem, por sua vez, na esfera trabalhista, ele pode voltar a ser discutido na Justiça do Trabalho. Tá. Agora, uma curiosidade. Considerando que procura uma câmara arbitral, faz um acordo, e aquilo que não foi ali discutido pode se parar na Justiça do Trabalho, não enfraquece um pouquinho as câmaras de arbitragem? Na esfera trabalhista, sim. Mas a Câmara de Arbitragem, o foco dela não é a área trabalhista, sem dúvida nenhuma. Mas muitos fazem. Muitos fazem. Mas, na verdade, acaba servindo como um auxílio até para aquele empregado, porque ele vai ter alguma verba paga, né, na Câmara de Arbitragem. Também não vai ficar totalmente desguarnecido. Ele não vai chegar para um árbitro, a empresa vai chegar para um árbitro e vai falar, olha, eu não vou pagar as verbas rescisórias, não vou, porque o árbitro vai analisar aquilo. Muitas vezes, o que é levado para a Câmara de Arbitragem? Um parcelamento de umas verbas rescisórias que estão muito altas, aí é levado um parcelamento, a empresa está sem condições naquele momento, aí leva-se para a Câmara de Arbitragem, a Câmara de Arbitragem eventualmente impõe uma multa, olha, caso não cumprido, vai ser paga uma multa que pode ser executada pelo reclamante. Ele tem ali um pequeno respaldo, vamos dizer assim, mas não significa que isso não pode ser discutido na Justiça do Trabalho posteriormente. Pela tua experiência, o que enseja muitas reclamações trabalhistas?
Olha, eu acho que muitas vezes erros do RH, por isso que um acompanhamento jurídico efetivo, preventivo, é extremamente importante. Tá? Compliance, né? O compliance também, o compliance preventivo é muito importante porque vai minimizar esse risco trabalhista. Questões de falta de entendimento da legislação, que acaba ensejando erros do setor de recursos humanos, também são causas bastante grandes assim, para a reclamação trabalhista. E eu acho que mais, talvez, do que tudo, a questão do tratamento do empregador ou dos seus superiores, dos seus prepostos, né, com os empregados. Nós temos muitas reclamações com pedidos de indenização por assédio moral, Assédio moral, sexual, dano moral, Fala exatamente. um pouquinho sobre isso, porque a gente percebe que em muitas reclamações o valor do pedido ali se divide, né? Sim. Nas próprias verbas trabalhistas, Sim. assédio moral e dano moral. Sim. Esse assédio moral e dano moral tá na moda? Então, nem sempre a gente pode dizer que houve mesmo um assédio ou um dano moral. O que acontece? Em muitas reclamações trabalhistas, os advogados acabam colocando o pedido de indenização por dano moral como uma prática para que as verbas devidas pela empresa não sejam todas caracterizadas como salariais. Possa ter ali uma verba indenizatória para estimular o acordo. Por quê? Um acordo celebrado com verbas salariais, ele vai ter a incidência de contribuição previdenciária e fiscal. Então, não tem jeito. A empresa, além de pagar aquele acordo, ainda vai ter que pagar uma contribuição previdenciária. Uhum. Se tem, por outro lado, um pedido de indenização por dano moral, mesmo que tenha ocorrido ou não esse dano moral, que cabe prova pelo reclamante, a empresa pode considerar aquelas verbas como indenizatórias. Não engessa tanto a reclamação trabalhista para fazer o acordo. Então, não é uma coisa totalmente negativa para a empresa. No caso, um reclamante que, através do seu advogado, ele pede ali um dano moral ou um assédio moral, Sim. mas e que se comprova que não teve nada disso. Sim. Na verdade, a prova é do reclamante. Então, o reclamante vai ter que produzir a prova no sentido de que houve aquele dano moral efetivo, de que houve aquele assédio moral efetivo. Comprovado. Tá? Comprovado. É ele que comprova. E a reclamada faz o que a gente chama de contraprova. Então, ele tem que ter uma testemunha que viu o reclamante sendo xingado, por exemplo, o reclamante sendo ofendido, o reclamante sendo humilhado. Essas provas normalmente são testemunhais. Pode acontecer, claro, provas em termos de WhatsApp, conversas de WhatsApp ofensivas, ofensas em grupo de WhatsApp, isso pode acontecer também. Mas a prova é do reclamante, ele tem que comprovar. E a reclamada, eventualmente, faz uma contraprova. No entanto, que o que acontece muito em audiências, que é o nosso tema relevante aqui, o reclamante não trouxe testemunha sobre o dano moral, eu também não apresento a contraprova. Tá. Entendeu? Vanessa, para concluir essa aula sobre prática de audiência trabalhista, né? Ou seja, audiência trabalhista na prática mesmo. E você, como já falamos muitas vezes, né? Uma advogada militante, conhecedora, especialista na área, pós-graduada, concluído mestrado. Concluído mestrado. Quais são as dicas que você dá para quem quer iniciar nessa área, ou mesmo quem já atua, mas quer dicas, quer conhecimento, nunca é demais, né? Sim, com então, certeza. o que você diria? Eu vou falar o mais importante. Não tenha medo do juiz. Tenha respeito. O juiz não é inimigo dos advogados, o juiz está lá fazendo o trabalho dele. Como Cada um faz sua parte, né? Exatamente. O advogado faz sua parte, o juiz faz a dele, o promotor faz a dele. Exatamente. É importante, olha as prerrogativas da OAB, atentem-se a elas, que essa dica da doutora Vanessa é muito importante, né? Não é só no âmbito trabalhista, em qualquer âmbito, né? Mas as prerrogativas do advogado, não só ele tem que se impor e ser respeitadas, mas principalmente pela postura do advogado. Isso aí é determinante. Sim, com certeza. O juiz não é inimigo, ele é uma pessoa, está fazendo o trabalho dele, não tenha medo do juiz. O juiz indeferir uma pergunta está dentro do trabalho dele, pede o protesto, depois em recurso você recorre. E mais do que tudo, seja transparente com o seu cliente.
Seja empresa ou seja reclamante, seja empregado, seja transparente. Explique para ele que todo processo tem um risco. Não é porque é o reclamante que vai ganhar tudo que está pedindo. Não é porque é a reclamada que vai perder tudo que está pedindo. O advogado tem que ser realista, tem que ser sincero, tem que falar a verdade. Converse com as testemunhas, ouça o que elas têm a dizer. Eu não peço para a testemunha mentir. Nós não trabalhamos assim. A gente trabalha com a verdade. E com a verdade a gente ganha processo. Porque as empresas têm as suas obrigações, têm que fazer também uma análise interna. Olha, isso está errado, isso está certo, vamos corrigir aqui, vamos corrigir ali. Acima de tudo, seja transparente com o seu cliente. E na audiência, não tenha medo do juiz. É uma situação tensa. Vão surgir inúmeras coisas ali que você não está prevendo, mas você tem que ter o pensamento crítico, o pensamento jurídico e também ter em mente que do outro lado está um colega de trabalho seu. Se preparar, estudar. Se preparar, estudar a ação antes da audiência. Nós normalmente vamos com as perguntas já formuladas. Óbvio que ali na hora você pode ir mudando uma coisa ou outra, mas vá preparado, estude e saiba o que você está fazendo. Ninguém derruba um advogado que sabe o que está fazendo. Esse acho que talvez é o grande segredo da audiência. No nosso caso, na advocacia, na Oliveira Advogados, né? Nós trabalhamos, vamos falar que é 90% nosso dia a dia é para reclamada, né? Sim, empresa. Nós temos alguns casos de reclamantes, mas são indicações de pessoas muito próximas da gente. Exato. O nosso negócio mesmo é defender a reclamada, né? Sim. No dia a dia. E, obviamente, com essas dicas que você passou, principalmente do compliance, principalmente as dicas, o porquê de muitas empresas, né? Faz parte normal de um CNPJ ter reclamações trabalhistas, mas ter o preventivo para não ter um passivo trabalhista, né? Sim, muito Isso é mais importante. Saber contratar bons profissionais, sim, tá bem amparado, obviamente, e você vai conseguir, com esse preventivo e um compliance, diminuir muito as suas questões que levam a um destempero, chateação. Muitos empresários ficam desmotivados. Sim. Mas por quê? Porque ele só ataca o problema, não a causa, né? Exatamente. O compliance, ele serve justamente, um dos principais motivos do compliance é este. Evitar o passivo trabalhista e reter talentos, né? O compliance, sem dúvida, ele auxilia muito nisso, e as empresas que têm o compliance, elas têm diminuído o seu passivo trabalhista, têm diminuído a questão das audiências. Não é fácil uma audiência trabalhista, o advogado tem que estar muito preparado, e você lida, como eu disse, com situações inesperadas a todo momento. É testemunha que te falou uma coisa lá fora, entra lá dentro, fala outra completamente diferente, você tem que arrumar um jeito ali de consertar aquilo. Já chegou a eu ter audiências que eu pergunto: você conhece fulano? Não conheço. E a pessoa antes falou que conhece, que foi, que viu, que é amigo, que não conheço. Faz churrasco no final de semana? Faz churrasco, exatamente. Então você fala, não conhece, tá. Mas você tem que dar um jeitinho de contornar e fazer aquela pessoa lembrar ali do que você está falando, lembrar do assunto que está sendo tratado. Trazer para a realidade. Trazer para a realidade. Mas não podemos também nunca esquecer e também deixar de reconhecer que a testemunha, ela fica muito nervosa numa hora dessa. Então, para dar um branco ali é muito fácil. Muito fácil. O advogado ele é preparado para uma situação dessa. Mas a testemunha, por mais que você converse, e como você bem disse, né? No nosso caso, a gente trabalha com a verdade. Sim. Mas a testemunha está ali numa situação também que nunca passou, perguntas, um ambiente diferente para ele. Sim. Então, também dá para entender o lado. Sim, de quando acontece isso, né? Com certeza, tanto da testemunha quanto dos prepostos, Sim. quando não é o dono da empresa. O preposto tem muita responsabilidade, porque ele está ali como se dono fosse. Então, ele sabe a responsabilidade que ele tem. Ele não é uma testemunha, ele tem que estar ciente de todos os fatos que estão sendo tratados ali na audiência. E a testemunha, por sua vez, ela está muito nervosa. É o que o doutor mesmo falou, é um ambiente novo, um ambiente que ela não conhece, ela está
na frente de uma autoridade, de um juiz, que por si só, pela postura, já amedronta. Então, é o que eu digo, não tenha medo do juiz, e é o que eu falo para todos eles, não tenha medo do juiz. Não entendeu a pergunta? Pergunte. Excelência, não entendi a pergunta. Excelência, por favor, pode repetir. Porque às vezes o juiz pergunta uma coisa e a testemunha fala outra porque está nervosa. O juiz na correria está sem paciência, que acontece também. Aí já dá chega para lá na testemunha e pronto. Aí a testemunha se desestabiliza e o processo, o que você pretendia provar com aquela testemunha, você já não consegue. Até porque a testemunha, né, está ali para aquela situação, mas também está representado por um advogado, Exatamente, né? exatamente, caso, né? exatamente. Vanessa, muito obrigado. Uma aula, como sempre, num tema trabalhista. Temas que, obviamente, teremos outros, né, em outros podcasts. E, como foi falado aqui no primeiro podcast trabalhista, sim, nós vamos fazer com que esses assuntos, por exemplo, de hoje, audiência trabalhista na prática, também seja feita uma live ou um vídeo, para que possa ajudar muito mais as pessoas, sim, e também não ficar apenas com o podcast. Sim. Nós vamos transformar isso logo mais em outras formas de poder divulgar bastante. Sim. Então, até o próximo podcast, com assuntos que vamos abordar muito bacana como o de hoje. E obrigado a todos. Obrigada eu pelo convite, como já disse, foi uma honra e é um assunto que eu gosto muito, que são as audiências trabalhistas, e espero ter contribuído aí com conhecimento e com troca de experiências. Demais. Você não contribuiu, você deu aula. Que bom. Até a próxima. Até a próxima, pessoal.